Olá, galerinha, tudo bem? Aqui é o Matheus, consultor no Mitra, e hoje vou falar um pouquinho aqui para vocês sobre o AutoConnect. O AutoConnect, pessoal, ele é basicamente um connector que utiliza do próprio banco aqui da base, né, para a gente fazer as consultas. Então, a gente pode fazer a manipulação de dados, pode brincar ali à vontade com os dados que a gente tem na nossa base utilizando o AutoConnect. O AutoConnect, ele é muito utilizado principalmente para fazer otimizações, né? Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho uma ação muito grande, com vários passos, vários readers, vários start sources, vários cálculos. Eu posso utilizar o AutoConnect para dar uma otimizada nisso, colocar dois, três passos ali, colocar um cálculo que está muito pesado, está muito difícil de dar manutenção na ação, como colocar lá também, enfim. No vídeo de hoje aqui eu vou trazer basicamente alguns exemplos mais simples de como que a gente pode estar utilizando ele, mas como ele utiliza a linguagem do MySQL, a gente é totalmente ali livre para a gente utilizar ele da maneira que a gente quiser para fazer essa manipulação desses dados. Basicamente, aqui no primeiro exemplo, eu vou trazer para vocês como que eu posso alterar o status de uma dimensão utilizando o AutoConnect de uma maneira simples, depois com uma condição, e depois eu vou mostrar para vocês como que eu posso fazer a verificação ali dos cubos, né? Fazer um mapeamento dos cubos, onde eles estão sendo utilizados, cada um e tudo mais. Então vamos lá. Aqui eu tenho uma tabela no qual eu tenho a minha dimensão produto. E ela tem três dimensões pi, NCM, grupo e status. No meu caso, todos estão rejeitados. E aí, como que eu faço para configurar um reader, né? Um reader com AutoConnect. Eu venho aqui na tela de Data Readers, vou criar, no meu caso, como eu quero fazer uma alteração de status de dimensão, preciso fazer um TrueReader. Então, eu vou criar aqui o teste status produto. Ele tem que ser do tipo SQL. O grupo dele, eu vou criar um grupo teste aqui. E a minha dimensão vai ser produtos. Aqui em cima, connector vai ser nativo e no JDBC eu coloco AutoConnect. Já deu aqui que deu conexão ativada e ali embaixo também apareceu conexão atualizada. O código a gente vai escrever aqui. Então, ele usa o MySQL, então a gente vai utilizar para fazer as queries e tudo mais essa telinha aqui. E como é que eu faço para trazer uma informação de uma dimensão ou de um cubo, principalmente focando nesses dois, para cá? No caso aqui eu já vou colocar o select all from, que é padrão. E aí, como que eu trago uma informação que está em um membro de dimensão? Como que eu trago uma dimensão para cá? Eu vou usar dim, underline, código da dimensão. É isso aqui. No meu caso, eu quero trazer a minha dimensão produtos. Então, vamos lá na dimensão produtos. O código dela é 1056. Quando a gente bater aqui din underline 1056, eu vou trazer o ID, a descrição da dimensão que eu estou colocando ali, e os IDs, os códigos das dimensões pais. Então, essa visualização que a gente está tendo aqui é exatamente a mesma que a gente viu lá na tabela no começo do vídeo. Então, eu tenho os meus produtos, tenho o meu NCM, aqui são os códigos, né, do NCM. Eu tenho aqui o código do meu grupo e aqui o código do meu status. Só para confirmar, estavam todas rejeitadas, aqui está informando que é o 3. Então, quando a gente vê aqui o status 1059, é a que está aqui, 1059. Código 3 significa rejeitado, ou seja, todos os meus produtos estão rejeitados. Como que eu posso fazer aqui um exemplo para me alterar o status desses caras? Eu não preciso de select all. E aí um detalhe é que se der algum erro, vou tirar ali, ele já vai dar aqui embaixo mensagem de erro. Erro ao executar, você tem um erro na sua sintaxe e tal, tal, tal. Aí a gente lê aqui, a gente consegue entender o que está acontecendo. Só que eu não preciso de select all aqui, eu não quero trazer tudo. Para mim fazer uma alteração de status, né? O reader ele funciona como um reader normal, como se fosse por string source, por planilha, enfim. Vou utilizar os chips da maneira que a gente já aprendeu. Então, no meu caso, para fazer uma alteração de dimensão, eu preciso do ID delas. Então, se eu quero alterar o status de dimensão de produtos, eu preciso trazer o ID dela. Vou colocar ID.
que é esse cara aqui, essa primeira coluna. E eu preciso de uma coluna que vai me retornar o código do status que eu quero para que eu quero que aquele produto seja alterado. Se eu fizer isso daqui, ID 1059, que é essa coluna de status, ele vai fazer isso aqui, mas não é isso aqui que eu quero, senão não vai alterar, vai continuar do jeito que já está. Então, ao invés de eu trazer a própria coluna de status, eu vou trazer uma coluna chamada 2s status. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar o meu chip e o meu chip. Posso até nomear aqui também, code produto, por exemplo. Aí. Então, significa que ao executar, ele vai pegar todos esses caras aqui e vai botar o status 2, ou seja, o status aprovado. Então, para a gente só verificar, né, a gente vem aqui, vamos criar uma ação. Teste status produto. A gente vai colocar um tree reader. Aqui a gente vai colocar teste status e o recarregar. Fechei. Aqui na tela de produto, eu vou jogar ele aqui. E quando eu executar, ele já vai alterar tudo para aprovado. E aí aqui eu posso brincar à vontade, fazer cálculos, eu posso colocar uma condição aqui, por exemplo, para me fazer essa alteração de status. Então, por exemplo, se eu quero aqui, se eu vou puxar o meu ID, vou puxar o meu ID do meu grupo, eu vou puxar agora um case, aí eu coloco um em, o meu código do grupo foi igual a 2, então se não, opa, se não 2 em 10. Aqui tá meio feio, mas só para a gente entender o funcionamento. O que isso está fazendo? Eu estou colocando agora uma nova condição para me fazer a alteração de status. Eu estou alterando o status para aprovado, que é o 2, quando o meu código do meu grupo for diferente de 2. Então, se o meu grupo for igual a 2, meu status vai ser pendente. Se não, ele vai ser aprovado. Se eu coloco isso numa ação, ela já vai ser executada com base numa condição. E eu posso colocar para fazer uma condição, mas aí eu faço um cálculo. Vamos supor que eu estou mexendo com o Cube Reader. O Cube Reader vai ser a mesma coisa. É o que eu vou mostrar logo a seguir. A diferença vai ser só o jeito que a gente puxa ele. Que ao invés de ser din underline código, vai ser cube underline código do cubo. Então a mesma coisa. E aí eu posso fazer a brincadeira que eu quiser, fazer join, group, by, where e tudo mais. Então, vamos partir para a segunda etapa agora, que é a de consulta de cubos. Vou dar um pause bem rápido para me pegar a query aqui, que ela já está pronta, e já volto. Olá pessoal, voltei. A gente já tem a query pronta aqui para fazer o mapeamento de cubos da base. Só caso vocês queiram, vocês podem entrar em contato, eu disponibilizo. A gente tem, praticamente todo mundo tem ela. E ela já vem pronta, que ela faz uma análise, ela busca ali vários lugares onde um cubo pode estar sendo utilizado. Então vamos fazer um exemplo aqui. Teste consulta cubos. Ele vai ser SQL, que a gente aprendeu. Colocar um grupo aqui. Vamos supor que eu quero retornar quero guardar a informação de onde esse cubo está sendo utilizado. Enfim, eu posso colocar um cubo ali para preencher, para guardar o nome da tela onde aquele cara está sendo usado, para guardar o ID do componente que ele está sendo usado. Posso brincar aqui à vontade. Connector nativo, JDBC Auto Connect. Copiei e colei. Se a gente tentar executar de cara, o que vai dar? Erro, lógico. Por quê? A gente não trocou o código, a gente não colocou o cubo que a gente quer que a gente analise. No caso aqui, eu vou pegar aqui, por exemplo, os celulares dos meus clientes, né? Então, a dimensão cliente, tem um celular, o ID dele é o 99. A gente vem aqui no código e coloca 99, onde tem o código do cubo desejado. 999999. Quando a gente executar, a gente já vai ver. Ele traz então o tipo, módulo, tela, componente ID, bloco, reader, ação,
step order. Então aqui, ó, nesse caso, eu consigo ver onde esse cubo 99 está sendo utilizado. Aqui ele faz essa busca em blocos de source, source universal, reader, seleção dinâmica de tela, seleção dinâmica de bloco de source. Então eu consigo ter uma noção, por exemplo, se esse cubo aqui ele fosse varchar, eu poderia colocar aqui, fazer uma lógica para me colocar, para me trazer o ID do meu cubo aqui, por exemplo, e salvar o nome do tipo, ou do módulo, ou da tela, ou enfim, onde esse cara está sendo usado. Eu teria ali uma tabela, um cubo, que eu jogaria numa tabela, que seria basicamente o histórico ali, ó, esse cubo ele está sendo usado em tal tela, esse aqui está em tal tela, para fazer uma gestão, né, uma gerência do que está sendo feito ali com os cubos importantes. Vamos supor que eu tenho um cubo que guarda uma informação muito importante, eu quero ter sempre noção onde ele está. Eu uso esse código. Então, pessoal, basicamente isso. O uso do AutoConnect ele é um uso teoricamente simples, mas que no dia a dia pode ser um pouco complexo dependendo do caso aí. Então, em caso de dúvidas, não hesitem em entrar em contato. Muito obrigado, até a próxima.